Continuando então no tópico de inferência, vamos falar agora sobre intervalos de confiança. Em inferência, nós estamos interessados em fornecer um conhecimento populacional através de um estudo de uma amostra. Então, a gente vai gerar estimativas, né? Que a gente vai calcular através de uma amostra, né? Estimativas são estimadores que já foram calculados, então com a amostra observada a gente utilizou uma estatística, que é uma função da amostra, fez lá os cálculos e obteve a estimativa, que serve para um parâmetro que a gente está interessado em aprender sobre. Então, a gente obteve uma estimativa desse parâmetro. Só que essa estimativa é uma estimativa pontual. A fim de fornecer uma informação sobre a variabilidade dessa estimativa, desse valor, a fim de fornecer uma estimação intervalar, que surgem os intervalos de confiança. Então, o intervalo de confiança vai fornecer mais do que apenas uma estimativa pontual, como a gente usa lá, por exemplo, para a média populacional desconhecida. A gente pode usar o x-barra, que é a média amostral. Mas mais do que isso, a gente pode fornecer uma margem de erro em torno de x-barra, então levando a um intervalo de variabilidade aí sobre a estimativa do parâmetro, né, sobre o parâmetro. Então, ainda na motivação, suponha que a gente esteja interessado em estimar a média de vendas por estabelecimento durante o último ano de um produto. Suponha que a gente conheça o desvio padrão populacional, ele é conhecido e tem um valor aqui de R$200, e a gente tem disponível uma amostra de tamanho N igual a 25 estabelecimentos e que forneceu uma média de vendas de R$5.000. Então, a gente tem a média da amostra. A média da amostra, gente, é o x-barra, R$5.000. A gente está interessado em falar sobre a média de vendas, só que essa média de vendas é a populacional, é o nosso MI. Esse é a média desconhecida, que é a populacional. Então, através desse x-barra, que foi gerado com N de 25, né, uma amostra de tamanho 25 que gerou esse x-barra, e sabendo que o desvio padrão populacional é de R$200, será que é possível fornecer uma margem de erro em torno desse valor x-barra, ou uma variabilidade aí dessas estimativas? Sim, a gente vai ver como, tá? E é o intervalo que a gente vai ver aqui no curso, é o intervalo de confiança para a média de uma população normal com variância conhecida, que é o contexto que a gente está. A gente quer falar sobre a média, mas a gente está supondo a variância, né, ou o desvio padrão conhecido. Então, suponha que eu estou num caso mais simples possível. Eu tenho uma população X, né, que tem distribuição, é assim que a gente lê, né, X, tem distribuição normal, com média μ e variância σ2. E variância conhecida, é um número, igual a gente tem ali, 200, né, ao quadrado. Se x1, x2, xn é uma amostra aleatória simples dessa população, então para aquele problema a gente tem um n igual a 25, né? Então, o intervalo de confiança, e aí entra uma nova palavrinha aqui, uma nova expressão, que é o nível de confiança, de 1 menos alfa por cento, a gente já vai falar sobre ele, para a média populacional μ, que é o nosso interesse, é dado por x barra menos uma quantidade, que é essa daqui, x barra mais essa mesma quantidade, note que é o mesmo valor. Tá? Então, esse é o nosso intervalo, que está centrado em x barra menos uma quantidade mais uma quantidade. Então, essa quantidade a gente chama de margem de erro do intervalo, tá? O alfa que apareceu lá, a gente chama de nível de significância. Alfa é um valor entre 0 e 1. Por outro lado, se alfa é um valor entre 0 e 1, 1 menos alfa também é um valor entre 0 e 1, e ele é o nível de confiança do intervalo, que em geral é um número alto. Por exemplo, o nível de confiança de 0,9, e aqui então a gente leria de 90%, de 95%, de 99%.
é a ideia mesmo do seu nome, é o nível que você confia, no que você pode confiar no intervalo. Aí, para entender esse nível de confiança, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Só para, de uma forma geral aqui, né? Se você for numa população e coletar uma amostra de tamanho N dessa população, aí você coletou lá uma amostra. Aí levou, faz a conta lá da média e levou a um x barra lá. Vou chamar esse x barra de x barra 1, porque eu vou ter outros. Coletei outra amostra de mesmo tamanho N, tamanho 25 também, vamos supor. Mas é outra amostra, então levou a outro x barra calculado. Vou calculando isso, vou fazendo isso, repetindo amostras de mesmo tamanho. E cheguei a um outro x barra, tá? Fiz isso 100 vezes, né? Amostras de mesmo tamanho levaram a x barras diferentes. Se eu tenho diferentes valores de x barra, então quando eu for calcular esse intervalo de confiança a partir desse x barra, é um intervalo. Quando eu vou calcular esse outro intervalo, ele é outro intervalo aqui. Esse aqui é o I1, esse é o I2. Esse 100 aqui, né? Ele é outro intervalo de confiança. Então, eu posso calcular, vamos supor que eu pudesse calcular pudesse obter infinitas amostras. Com essas infinitas amostras, eu obteria infinitos x barras. E com cada um desses x barras, eu obteria um intervalo de confiança. Então, eu obteria infinitos intervalos de confiança. Então, para que eu tô falando isso? Para interpretar esse nível de confiança. Esse nível de confiança é que se eu pudesse obter infinitos intervalos de confiança, vamos supor que 1 menos alfa é 95, tá? Por cento. Então, em 95% desses intervalos de confiança, o verdadeiro valor do parâmetro estaria dentro desse intervalo, estaria sendo contemplado por esse intervalo. Porque nem todos os intervalos de confiança que eu gerar vai conter o verdadeiro valor do parâmetro. É uma estimativa. Mas eu quero que, na maioria das vezes, esse valor que eu não conheço esteja lá no meu intervalo. Como garantir isso? Né? Se eu for lá e calcular um intervalo de confiança, eu não vou saber se ele é um dos 95% que contém ou um dos 5% que não contém. Nunca vou saber. Porque eu não conheço o parâmetro. Se eu conhecesse, daria para saber se ele está ali dentro ou não. Então, após calculado o intervalo de confiança, ou ele contém o verdadeiro valor do parâmetro, ou ele não contém. Isso é uma interpretação do intervalo de confiança que é importante da gente entender. Ele pode não contemplar, mas a maioria das vezes, e essa maioria é dita pelo nível de confiança, ele vai conter o verdadeiro valor do parâmetro. Após calculado o intervalo de confiança, não existe mais probabilidade associada a ele. É um valor, o intervalo, por exemplo, deu de 10 até 100. Então, ou o verdadeiro valor está ali naquele intervalo de 10 até 100, ou ele não está. Embora eu não saiba, ou ele está ou ele não está. Eu não tenho mais probabilidade associada, tá? Muita gente interpreta isso errado, então por isso é importante falar. E aí a gente falou no caso normal, né? Seja X distribuição normal, então esse intervalo de confiança. Mas mesmo quando a população não é normal, pelo teorema central do limite que a gente falou, a gente pode utilizar esse intervalo calculado aqui para média quando o N for maior do que 30. Então, se o tamanho da amostra for suficientemente grande, e esse grande para a gente aqui é maior do que 30, então eu posso usar o teorema central do limite, que vai me garantir esse mesmo resultado, mesmo se a população não for normal, tá ok? Então, aí você me diz, tá, a gente falou do nível de confiança, x barra eu sei quem é, sigma eu também sei, naquele exemplo sigma é 200, se eu não me engano. N eu também sei, é o tamanho da amostra, então raiz de N, sigma sobre raiz de N, ok. E quem é esse Z índice alfa sobre 2? Isso aqui é apenas um índice, fica grande aqui, mas é apenas um índice. Alfa sobre 2 é apenas um índice do Z. Quem é esse índice? É o que a gente vai tratar agora para a gente entender esse intervalo, tá? Aqui nesse vídeo eu só vou falar agora para a gente entender e como que vai ser aplicar. No nosso material,
a gente tem a ideia da construção desse intervalo de confiança também, tá? Que são intervalos que são construídos através de quantidades pivotais, tá ok? E aí a gente tira qualquer possível dúvida sobre essa construção na aula, tá ok? Então vamos falar só dessa anotação que ficou faltando. Subi demais, desculpem. Vamos descer. Então, para a gente entender essa notação Z índice alfa sobre 2, vamos considerar um nível de confiança específico de 95%, 0,95, né? Se eu tenho 1 menos alfa igual a 0,95, então alfa só pode ser 0,05, né? E se eu pegar esse alfa e dividir por 2, ele é 0,025. Então, o Z índice alfa sobre 2, neste caso, é Z índice 0,025. Então, como que eu vou definir esse Z índice 0,025? Ele vai ser o cara, né? Note que aqui é só o Z índice 0,025, o cara que a probabilidade da variável aleatória que tem distribuição normal padrão ser um valor maior do que ele é 0,025. Então, vamos ver na figura. Olha só para o lado direito aqui agora, né? Aqui a normal padrão, simétrica no zero. Então, vamos olhar para o lado direito. O Z 0,025, como a gente falou, é o cara lá no eixo X, lá, que deixa 0,025 de probabilidade acima dele. 0,025 é 2,5%. Então, aqui eu já mostrei quem é ele, é 1,96 aproximadamente. Mas por que isso? A gente vai lá na tabela da normal padrão descobrir quem que deixa 0,025 de probabilidade acima dele. Essa área pintada representa 2,5%. Então, como que eu acho isso? Ora, esse gráfico é simétrico em zero. Então, eu tenho meio de probabilidade para lá, meio para cá. Se toda essa parte aqui, né, positiva aqui, tem meio de probabilidade e eu quero o Z, que deixa 0,025 de probabilidade acima, então, nessa área aqui, eu vou pintar de amarelo aqui, mais ou menos, a partir do zero aqui, tá? Essa área aqui tem quantas probabilidades? É fácil fazer essa conta. Se meio é tudo e eu tenho 2,5 aqui, no amarelo, só resta meio menos 0,025. Isso dá 0,475. Usando a tabela da normal padrão, que é o que nós faremos aqui no curso, a gente lá tem 4 casas decimais. Aí eu acrescentei esse zero aqui. Se você for procurar lá no corpo da tabela, o 0,475, ele está associado com 1,96. Né, lá no corpo da tabela, só para a gente não ficar subindo e descendo, tem o 0,4750 lá. Ele está associado com 1,9 e o 6 lá em cima, tá? Então, 1,96 é o valor que deixa 0,475 de probabilidade entre 0 e ele. Então, ele é o valor que deixa 2,5% de probabilidade acima dele, que é o que a gente procura. Então, entendida a notação, agora para resolver aquele problema, basta identificar que x barra é de R$5.000, sigma 2 é 200 ao quadrado, n é igual a 25, isso deu R$1.600. Se eu supor um nível de confiança de 95%, então o Z alfa sobre 2 é esse que a gente acabou de falar, Z 0,025, que é então esse valor é o 1,96. Então tudo isso aqui é o 1,96. O sigma é 200, o raiz de n é raiz de 25, então a margem de erro deu 78,4. Então o intervalo de confiança de 95% é 5.000 menos essa margem de erro, 5.000 mais essa margem de erro. Isso é um intervalo, então sempre o menor valor está aqui, né, gente? O maior valor, né, é o limite superior do intervalo aqui, tá ok? Então, concluído o exemplo.